Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Joinville, vamos entrevistar hoje o candidato Leonel Camazão, do PSOL. Leonel, quem é Leonel Camazão? Bom, olha, eu sou uma pessoa comum, eu diria assim, né? Eu não sou empresário, não sou político de carreira, né? Tenho uma participação política há muitos anos, mas em eleições, em processos eleitorais, vamos dizer assim, sou relativamente novato, já disputei a eleição de 2010, mas me considero uma pessoa comum. Eu não tenho casa própria, não tenho carro, ando de ônibus, ando a pé ou de bicicleta. Ultimamente não tanto de bicicleta, mas o Leonel é um jornalista, um cara que ralou muito para pagar a faculdade, fez faculdade privada porque Joinville não tem opção no ensino superior público. Sou pai de família, sou casado, tenho um neném de 9 meses e sou militante do PSOL, tenho uma militância há quase 10 anos aqui na cidade, nos movimentos sociais e mais recentemente, nos últimos 4 anos, no PSOL, no Partido Socialismo e Liberdade. Então, Leonel, a gente quando se propôs a uma campanha política, né, o cargo de prefeito da cidade é um cargo muito importante numa cidade grande como Joinville, e realmente o PSOL é um partido que ainda está em crescimento e que é muito difícil conseguir, sem todo esse aporte, conseguir apresentar suas propostas, entre outras coisas. Conseguir aprovar, conseguir chegar lá, né? Mas o senhor também fala em governar com a população. No entanto, governar com a população não quer dizer exatamente que vai aprovar os projetos, que a população vá aprovar os projetos do pessoal, até porque a sociedade é composta de pessoas muito diferentes, né? Da classe média, as entidades empresariais, outras entidades sociais. Isso não significa exatamente que o pessoal vai conseguir aprovar as propostas. Como tu imagina que vai ser esse tipo de relação com a sociedade no eventual governo do PSOL? Olha, Felipe, isso que você falou é muito importante, porque a gente acredita que é melhor os nossos projetos não serem eventualmente aprovados com a participação popular do que eles serem aprovados meramente numa governabilidade somente na Câmara de Vereadores, que é conquistada à base de cargos, à base de troca de favores. Nós queremos que a população seja ouvida quando nós apresentamos os nossos projetos, mas não que ela apenas ouça e vá para casa. A gente quer que ela ouça, que ela debata e que ela decida. O nosso projeto de governo é um projeto de governo de participação popular, de ampliação de mecanismos como referendos e plebiscitos, mas também da construção de espaços onde a sociedade civil possa decidir as políticas públicas. Por exemplo, fortalecendo os conselhos municipais, ampliando o conselho da cidade, que hoje passa já até por uma reformulação, mas nós queremos fazer uma reformulação ainda maior, ampliando a participação dos bairros no conselho da cidade, dos segmentos mulheres, negros, LGBT, evangélicos, e não só como é hoje, quase a metade aí formado por membros do governo, quase aí 30% formado por empresários ou investidores do ramo imobiliário e uma outra vaga para a sociedade civil com o CNPJ, né? Então, quem não tem CNPJ não é a cidadania do CNPJ, né? Só tem lugar no conselho quem tem CNPJ. Quem não tem fica de fora. Então a gente é contra isso, a gente quer um espaço de democratização do poder e de democratização das decisões. Isso é um dos principais projetos do PSOL nessa eleição. Instituir o Congresso da Cidade, que vai ser um espaço similar ao que já tivemos do orçamento participativo, mas ao invés de discutir ali 0, alguma coisa do orçamento, nós vamos discutir toda a capacidade de investimento da Prefeitura no Congresso da Cidade, com ampla participação popular, definindo aí o planejamento de Joinville para os próximos 4 anos. Então, Leonel, mas quando tu fala nessa democratização, a gente entende também que, na verdade, eu gostaria de saber como vai ficar a relação com o empresariado da cidade, que sempre teve uma relação muito forte com a política, né? Como que o PSOL suporta, como que tu se comporta em relação a esse tipo de relação com o empresariado da cidade, que é muito forte? Olha, eu acredito, e o meu partido também acredita, que as relações entre o setor privado e o poder público, geralmente elas extrapolam, vamos dizer assim, os limites do que seria normal, do que seria aceitável, do que seria, vamos dizer assim, ético, né? Nós acreditamos que muitas vezes se confunde o público e o privado, o setor
privado acaba influenciando as decisões do governo de maneira muito forte e as pessoas que não fazem parte da classe empresarial não têm quase nenhum poder de influência sobre as decisões do governo. A gente quer traçar uma linha clara entre o que é público e o que é privado. Joinville vai precisar de investimentos? Vai precisar. Continue atuante, com certeza, mas nós temos que delimitar qual é o espaço. A prefeitura não é uma agência, não é um agenciador dos negócios privados de meia dúzia de empresários. A prefeitura é muito mais do que isso e a prefeitura tem que atender prioritariamente quem mais precisa. Só que o que nós vemos nos últimos anos é que a prefeitura atende via de regra o interesse da classe empresarial. Nós não somos contra a classe empresarial pela destruição da classe empresarial, não é isso que nós estamos propondo aqui. Nós estamos propondo que os limites fiquem claros, que a relação seja transparente e que o lobby que acontece para aprovação de determinados projetos, por exemplo, a ampliação da área urbana de Joinville, que estava sendo aprovada na nossa cidade até que o Ministério Público felizmente interviu e dissolveu o Conselho da Cidade, que foi renovado por decreto pelo prefeito Carlito. Quando isso ocorreu, isso é uma coisa positiva. Nós queremos que o desenvolvimento da cidade seja para as pessoas e não para pequenos segmentos da sociedade, né? O peso do nosso governo não vai ser mais peso para quem tem mais dinheiro e menos peso para quem tem menos dinheiro. Não pode ser assim. Nós temos que dar atenção prioritária para quem mais precisa. E hoje, na nossa cidade, quem mais precisa não é a classe empresarial, pode ter certeza. Então, vamos falar um pouco sobre as suas propostas, né? Em relação à mobilidade urbana, o pessoal tem uma proposta bem ousada aí, que é da gratuidade da tarifa, né? Até se fala em gradualmente, mas é uma proposta que, quando é apresentada a uma parte da população, pelo menos as pessoas costumam se retrair, né? Não é uma proposta que parece viável nesse momento. Como que se pretende implantar a tarifa zero em Joinville? Então, esse negócio do tarifa zero, ele é interessante, porque quando a gente fala tarifa zero, as pessoas dão um pulo da cadeira. Quem vai pagar a conta? Como é que vai fazer isso? Nenhum empresário trabalha de graça. Eu acho que tem uma confusão, claro, é um conceito, não que ele seja novo, esse projeto ele já existe há mais de 20 anos, ele foi, vamos dizer assim, pensado no governo da Luiza Erundina em São Paulo, em 89, o governo de 89 a 92, foi um projeto da Luiza Erundina, no governo da maior prefeitura do Brasil, e um projeto que lá não vingou, não porque não havia dinheiro, não porque não havia viabilidade, não vingou porque a Erundina não tinha maioria na Câmara, inclusive até vereadores do próprio partido dela na época, que tinha uma disputa interna muito grande, votaram contra o projeto. Eu queria que quem assistisse essa entrevista parasse um minutinho para pensar no seguinte: esquece o zero por 2 minutinhos. O Tarifa Zero, na verdade, é um programa de subsídio. Há 4 anos, todos os candidatos a prefeito falavam em subsídio e ninguém achava isso maluquice, né? Qual é a diferença? Nós estamos propondo uma inversão de prioridades no orçamento municipal para que esse subsídio seja progressivamente completo, ou seja, que ele subsidie 100% da tarifa de ônibus. Por isso tem que ficar claro, não é tarifa de graça, é uma mudança no modelo de financiamento do transporte. Por exemplo, você não paga a tarifa para utilizar. Se você vai no Hospital São José, se você vai num posto de saúde, se você vai fazer uma matrícula numa escola municipal, você não paga nada por isso. Mas você não paga na hora, você não paga uma tarifa. Mas você está pagando no seu IPTU, no seu ISS, no seu imposto de renda, eventualmente, se você declarar imposto de renda, e nos outros impostos que estão embutidos em tudo que a gente consome, principalmente no consumo e no salário. Então, qual é a diferença? A saúde e educação públicas, o custo é dividido com a sociedade. Quem usa, paga. Quem não usa, também paga. Um empresário rico, uma pessoa que tem mais posses ou que tem plano de saúde, mesmo que ela não utilize o SUS, ela paga impostos que financiam o SUS. E isso não acontece no transporte, que também é público. Só paga o transporte público quem usa. Já pensou se fosse assim na saúde e na educação? Só quem usa o Hospital São José vai pagar o Hospital São José? Seria inviável para a população e para a própria manutenção do hospital. Então, o que a gente quer no transporte coletivo? A gente quer dividir o custo com a sociedade, né? Todos que se beneficiam do transporte, não é só quem usa, o empresário que tem o seu trabalhador que vai e volta todos os dias de ônibus também se beneficia do transporte coletivo.
O comércio se beneficia do transporte coletivo, toda a sociedade se beneficia do transporte coletivo. Então a gente quer que o custo do transporte seja dividido socialmente. Então quando a gente fala em tarifa zero, não é ônibus de graça. A gente está falando em mudar o financiamento do transporte para que ele não tenha mais tarifa e com isso a gente possa ter uma melhor mobilidade urbana, distribuir renda e ter impactos significativos aí, por exemplo, na própria saúde, diminuindo o número de acidentados com motos, mas também no meio ambiente, diminuindo aí a emissão de poluentes, porque com certeza, num sistema de Joinville, onde o ônibus não tem a tarifa, nós vamos ter um melhor fluxo em todo o trânsito da nossa cidade, com toda certeza. Lembrando que a tarifa zero é uma luta social, né? Uma luta que, pelo menos desde 2006, desde nessa década de 2000, sempre foi pautada pelos movimentos sociais, principalmente o MPL, que vem há anos discutindo a tarifa zero aí, e pela frente de luta pelo transporte coletivo também, matérias que você sempre acompanha no portal Joinville, né? Então, já é uma luta social, não é uma coisa exatamente nova, mas que o pessoal está pela primeira vez encampando numa campanha política, né? Então isso ganha um peso. Como tu entende essa relação? Não, eu acho que é isso mesmo que você falou, Felipe. O nosso plano de governo, que inclusive deve ser divulgado amanhã, a primeira versão, nosso plano de governo é um plano aberto que vai estar disponível para debate e para aprimorações na internet, enfim, com toda a sociedade. Todo o nosso plano de governo ele é fundamentado e baseado em reivindicações dos movimentos sociais, de sindicatos, da sociedade civil, de ONGs e de outros segmentos, até mesmo de indivíduos que, né, têm alguma colaboração para dar nessa área ou em alguma área específica e sugeriram alguma ideia nova, alguma coisa importante que está contida no nosso plano de governo. O nosso plano de governo não é uma invenção da cabeça do Leonel ou dos militantes do PSOL. Ele é, de alguma maneira, reflexo de reivindicações históricas, não só de Joinville, mas de segmentos de todo o Brasil, como, por exemplo, na educação, que nós defendemos a eleição direta para diretores escolares, e o estado de Santa Catarina é o único estado do Brasil que ainda não faz a eleição para os diretores. A prefeitura de Joinville também não faz. Isso é uma reivindicação do movimento de professores que tem aí mais de 30, 40 anos, e é uma reivindicação que está no nosso plano de governo e que nós vamos defender enquanto governo a eleição para os diretores das escolas. Isso é todo o nosso plano de governo, tá, vamos dizer assim, tem uma interseção com as reivindicações dos movimentos sociais. Isso é até uma característica do PSOL, eu diria, né? A gente, no momento eleitoral, tenta dar voz e debater com a sociedade as propostas dos movimentos sociais. Ô, Leonardo, tu falaste da questão da eleição direta para o professor. Isso influencia no dia a dia da escola? No que isso melhora a educação? Isso melhora a educação, Felipe, pelo seguinte: hoje, para você ser diretor de escola, você tem que ser ou amigo do prefeito, ou filiado ao partido do prefeito, ou pior ainda, você tem que fazer campanha eleitoral para o prefeito agora, para no ano que vem, quando mudar a prefeitura, você ser nomeado diretor de escola. Isso faz com que a escola não tenha nenhuma autonomia em relação à prefeitura. O diretor da escola ele não é uma pessoa que vai estar lá reivindicando melhorias para a comunidade escolar e para os seus alunos. Ele é uma pessoa que vai estar sempre tentando amenizar o conflito. Quando falta produto de limpeza na escola municipal, e aí os professores vêm para os pais dizer que tem que fazer rifa, que tem que fazer doação, que tem que fazer qualquer tipo de arrecadação nesse sentido, para suprir uma necessidade que a prefeitura deveria estar dando conta, o diretor não vai lá e reclama. O diretor vai lá e incentiva esse tipo de prática, que é uma prática abusiva. Então, por exemplo, tendo eleição direta para diretores, o nosso projeto não é só a eleição para os diretores, é o projeto que a gente chama de gestão democrática nas escolas. As escolas vão ter orçamento próprio, definido, e autonomia para definir como gastar esse dinheiro. Então vamos supor que uma escola tem um orçamento aí de 100 mil reais por ano, tá certo? Vai ter uma eleição pro diretor da escola e vai ter uma eleição de um conselho escolar, que vai ser formado não só de professores, mas também de funcionários, alunos e pais. E esse conselho vai definir, vamos dizer assim, as diretrizes de como vai ser utilizado o dinheiro de cada unidade escolar. Então nós vamos dar autonomia para as unidades escolares, e aí a comunidade escolar, em conjunto com a direção da escola, vai definir o que é prioridade para a escola ou não. Se a prioridade é, sei lá, fazer mais uma quadra, ou pintar um muro, ou comprar algum tipo de equipamento, carteira, tem até candidato aí falando que vai dar um iPad por aluno. Isso quem vai definir vai ser a própria escola e a comunidade escolar. Se achar que isso é importante e
e tiver orçamento para isso, eles vão se programar para comprar um iPad por aluno. Eu acho que até não dá para ficar prometendo esse tipo de coisa de maneira leviana. Mas nós temos que dar autonomia, porque o processo educacional é justamente o processo que visa dar autonomia aos cidadãos, né? Nós queremos que as pessoas saiam da escola como cidadãos autônomos, como cidadãos que pensem por si só e que tenham participação social. Então, para nós termos uma democracia melhor, nós precisamos ensinar isso na escola. Acho que a democracia tem que começar na escola e a eleição para diretor e a gestão democrática é o primeiro passo para isso. Mas, Leonel, essa questão de cada escola decidir o seu orçamento, né, isso pode gerar uma diferença das escolas entre o padrão da educação, né? Por exemplo, se uma escola tem iPad, se outra tem mais quadro e tal. Então, acho que isso gera alguma diferença. Como a prefeitura teria algum tipo de meio de ter uma exigência sobre isso, em relação ao MEC, alguma coisa assim? Não, sim, obviamente as escolas vão continuar seguindo os padrões e as diretrizes do Ministério da Educação. Nós não podemos, até de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, nós não podemos fugir no que tange a matrizes curriculares, por exemplo, ao que está instituído pelo Ministério. Agora, essas eventuais diferenças, elas poderão ocorrer, sim, mas elas serão fruto de escolas que vão ter uma melhor gestão do que as outras, ou não. Nós acreditamos até que com a eleição direta para diretores e com a participação da comunidade na decisão do processo administrativo das escolas, as escolas vão ser muito melhores administradas do que são hoje, quando os diretores acabam sendo aí, vamos dizer assim, uma colcha para amenizar os impactos e os eventuais conflitos entre escola e prefeitura. E se o diretor de escola achar que a prefeitura não está dando atenção suficiente para a sua escola, que o orçamento está baixo, que precisa de mais dinheiro, ele vai poder, junto com a comunidade escolar, ir reivindicar isso na prefeitura sem ser exonerado. Porque hoje é isso, se algum diretor desafiar a Secretaria de Educação, desafiar o prefeito, ele está exonerado na mesma hora. Por quê? Porque quem nomeia é o prefeito. Então, com essa autonomia, a escola vai poder cobrar muito mais da prefeitura, cobrar recursos, cobrar atenção, cobrar equipamentos, cobrar serviços de qualidade, e o diretor vai ser um aliado da comunidade escolar, dos pais, dos alunos e dos professores, para reivindicar esse tipo de coisa, inclusive melhores salários para os seus trabalhadores, né? Leonel, então, a gente estava conversando antes também, até o pessoal tem mais propostas de educação, e uma delas é realmente a questão de abrir a escola, de transformar a escola num centro de integração da comunidade, né? E até pelo que conversamos antes, isso tem a ver também com o esporte, com a questão do esporte. O que isso influencia na questão da educação e o que isso movimenta a comunidade, mexe com a comunidade? Você falou bem, Felipe. Um dos projetos do PSOL é deixar as escolas municipais abertas no final de semana, porque a escola ela já tem uma estrutura, vamos dizer assim, que possibilita a prática esportiva, o lazer e a integração, né? As escolas geralmente são espaços grandes, tem quadras, tem banheiros, tem toda a estrutura necessária para atender a comunidade, e é uma estrutura que fica fechada no final de semana, que poderia ser um espaço aí de lazer e de prática esportiva, não só para as crianças, para os alunos, mas para toda a comunidade daquela região. Isso é positivo, isso é bom, porque hoje quem precisa de um espaço desse de lazer ou para prática esportiva, muitas vezes acaba não tendo esse espaço, né? Não existem equipamentos públicos ou quadras específicas para esse tipo de atividade. E nós acreditamos que não é necessário construir mais espaços desse tipo, porque a escola vai ser o espaço que vai promover esse tipo de integração e esse tipo de atividade. Por isso, as escolas abertas no final de semana são tão importantes para nós, para incentivar e para promover mais lazer para a comunidade e também para que as pessoas possam fazer práticas esportivas. E no nosso projeto, inclusive, nós defendemos que tenha técnicos da FELEG, da Fundação de Esporte, nas escolas. Nós vamos poder fazer programas específicos com cada escola para incentivar práticas esportivas e para dar atenção a modalidades que hoje acabam ficando esquecidas pelo poder público. Outro dia alguém até comentava comigo que nós temos aí uma medalhista olímpica treinando em pista de carvão e está todo mundo querendo saber quando é que vai terminar a obra da Arena, que é uma obra caríssima, que claro, tem um apelo popular muito maior, porque o futebol é uma grande paixão nacional e também é uma paixão do joinvilense, o Jack, mas esse é uma disparidade, né? Nós temos um time de futebol na cidade
que é um time que está na Série B, né? E temos medalhistas olímpicos aqui, gente que com muito sangue, muito suor, trabalha para ter um bom desempenho, e esse tipo de pessoa não tem nenhum incentivo. Então nós precisamos também inverter as prioridades nesse sentido. Acho que o GEC é importante, com toda certeza, mas ele é uma instituição aí consolidada com muitos anos já na nossa cidade, e isso é importante também. Nós temos visto tanta coisa errada acontecendo no GEC nos últimos anos, e isso está acontecendo por quê? Porque estão enfiando político para administrar o GEC. Já teve prefeito que foi presidente do GEC, já teve deputado que foi presidente do GEC, ex-vereador presidente do GEC. Então, fazendo do nosso time de futebol aqui da nossa cidade mais uma maneira de promoção política. Enquanto isso acontecer no GEC, infelizmente, nós vamos ter problema com o nosso time de futebol. Nós não admitimos esse tipo de prática de gente que quer comprar vaga na Série C, como ocorreu quando o GEC ficou de fora. Então, isso nós acreditamos que tem que separar a política do futebol, porque essa mistura já foi provado que não dá certo. Então, Leonel, vamos encaminhar a última pergunta antes de fazer o encerramento. A questão de governar com a sociedade, né? Vamos supor que o pessoal chegue à prefeitura e que não tenha realmente quadros para preencher todas as secretarias, entre outras coisas. Ao mesmo tempo, o pessoal também defende uma diminuição do salário, né? O salário do prefeito, o salário do vereador, enfim, não sei se tem autonomia sobre isso. Mas para trazer, como é que vai trazer gente, por exemplo, da universidade, da sociedade, com salários mais baixos, né? Como é que o pessoal essa questão? Olha, nós entendemos que um governo municipal ele não deve ser feito só com os partidos. Nós queremos governar com a sociedade civil. Para isso, para compor o nosso secretariado, nós vamos, claro, ter quadros do pessoal envolvidos no processo, até porque o processo de administração não é uma mera questão de gestão, as decisões tomadas são decisões políticas. Claro, tem que estar afinado com o nosso projeto para Joinville. Agora, nós pretendemos trazer não só gente das universidades, mas também utilizar os próprios quadros dos servidores municipais. Hoje tem muita gente qualificada dentro do quadro administrativo da prefeitura que pode sim assumir funções de secretaria. Acho que não tem problema nenhum na gente nomear pessoas para esse tipo de função que sejam já do quadro da prefeitura. Como você falou, nós pretendemos sim diminuir os salários, principalmente o salário do prefeito de Joinville, que hoje é o maior salário de prefeito de Santa Catarina. O prefeito de Joinville ganha R$20 mil. Nós achamos que isso é uma disparidade comparado ao salário médio do trabalhador joinvilense, que é de R$1.000. Então ganha 20 vezes mais que o trabalhador joinvilense, e eu acho que é muito. Acho que R$10 mil já estaria, que é a metade, já estaria mais do que bem pago. Nós defendemos também a diminuição dos salários dos secretários em 30% e do vice-prefeito. Mas nós defendemos isso não por ter gente que fala, isso é demagogia, isso é impossível. Não é impossível, não. A população está desacreditada da classe política e a gente precisa dar o exemplo. Todo mundo acha, e acha com razão, que político ganha muito e faz muito pouco. Então eu acho que nós temos que dar o exemplo, mostrar para a sociedade que a atividade política não é uma atividade apenas para enriquecimento ilícito ou para resolver a minha vida. Eu não quero ser prefeito para resolver a minha vida. Para fazer uma boa cidade para as nossas pessoas, para os nossos moradores. Então é por isso que a gente defende a redução dos salários. Também, claro, com isso não é só uma questão do exemplo, mas a economia de recursos que a gente vai ter cortando os salários é uma economia significativa. Quando as pessoas falam, mas a máquina pública está inchada, está inchada, está inchada. Como é que a gente vai fornecer uma saúde de qualidade se tiver poucos médicos? Como é que a gente vai fornecer uma educação de qualidade se nós não tivermos professores? A máquina pública, obviamente, vai aumentar para a gente atender cada vez mais pessoas, porque a população continua crescendo. Nós temos que encolher a máquina pública no topo da pirâmide, que são o menor quantidade de cargos, mas são os cargos que ganham maiores salários, às vezes salários altíssimos, e que podem ser diminuídos aí pela metade. Nós podemos diminuir as 600 funções comissionadas de hoje para 300 tranquilamente. Londrina, que é uma cidade do porte de Joinville, fez isso, tem 300 cargos comissionados, não tem um orçamento menor que o nosso e não é uma cidade que está aí crescendo bastante. Ninguém deixou de administrar Londrina porque tem menos cargos comissionados que Joinville. Então eu acho que isso é um exemplo a ser seguido e é a proposta do pessoal para essa área. Leonel, então, encerrando a entrevista, eu gostaria que tu dissesse por que o eleitor joinvilense deve votar em ti. Olha, eu acredito que o eleitor deve votar em nós porque nós representamos
uma mudança real para a nossa cidade. Você que está acompanhando as eleições já sabe que os outros 4 candidatos já são ligados a partidos e a pessoas que já governaram Joinville nos últimos 30 anos. Temos uma exceção, que é o atual governo, que sempre prometeu ser a mudança, mas que quando chegou no governo fez exatamente a mesma coisa que os governos anteriores. Então nós estamos aqui para dizer que Joinville tem uma opção, que Joinville tem uma alternativa e que essa alternativa é o PSOL. A população de Joinville já provou que a mudança é possível. Há 4 anos, 170 mil pessoas votaram pela mudança, votaram contra as velhas oligarquias, votaram por um novo jeito de administrar Joinville. Infelizmente essa mudança foi frustrada e nós estamos aqui para dizer que agora o PSOL vai levar esse ideal da mudança para adiante e que vai trabalhar para transformar a nossa cidade numa cidade boa, para todos viverem, uma cidade que tenha um custo de vida aceitável e que seja uma cidade voltada para as pessoas e não apenas para os negócios e não apenas para o mercado. Joinville é mais do que o mercado, Joinville precisa dar atenção principalmente para as pessoas e para a sua população, prestando serviços públicos de qualidade e atendendo quem mais precisa. O Portal Joinville então agradece a presença do candidato Leonel Camazão à Prefeitura de Joinville e segue a sua série de entrevistas com os outros candidatos.